Porque nós temos uma visão que o sucesso, ele chega. Um dia você acorda e você é bem-sucedida. E não é assim que funciona. Então, eu acredito que diariamente se reinventar e reaprender o que você já sabe. Bonjour, madame! Seja muito bem-vinda ao Ponta Solta Podcast, o primeiro e único a abrir a verdade nua e crua por trás dos bastidores de muitos negócios digitais femininos, e também a gente tem como objetivo falar sobre tudo que envolve o universo de você ser mulher, de você ser filha, esposa, mãe e também empresária, líder de um negócio. Então aqui a gente fala desde posicionamento, vendas, comunicação, até coisas mais pessoais, mentalidade, comportamento, relacionamento, saúde e por aí vai. Além de trazer também atualizações do que está acontecendo no mercado e no mundo. Então, o objetivo é que o podcast seja o seu companheiro quando você estiver dirigindo, quando você estiver viajando, quando você estiver na academia, que você possa ouvir um episódio e, a partir dele, extrair bons insights em todas as áreas da sua vida. Afinal, merecemos excelência em todas as áreas das nossas vidas. Eu me chamo Maia Santos, sou host aqui do podcast e também fundadora da comunidade Wonder, que é hoje a maior comunidade feminina de posicionamento para empresárias e para você que quer estar entre as 1% mais bem pagas com uma marca altamente desejável. Fica aqui o convite para você conhecer mais sobre a comunidade, clicando no link que vai estar abaixo aqui na descrição. E nós temos episódios novos aqui toda semana, tanto no YouTube quanto no Spotify. Então, se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de já deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com outra amiga que também seja empresária. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de avaliar aqui o podcast, porque quanto mais você avalia, mais a gente vai subindo no ranking e quem sabe a gente não alcança aí o tão sonhado top 10 de podcasts de negócios do Brasil. E hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza que vai gerar muitos insights por aí. E para falar sobre o nosso tema hoje, eu trouxe uma convidada especial. Ela que começou cedo, aos 15 anos de idade, já estava no universo da beleza e da estética e aos 17 deu início à sua jornada empreendedora. Desde então, vem construindo uma trajetória sólida em um mercado cada vez mais competitivo. Hoje é especialista em acne dentro da estética de regeneração, com uma empresa de médio porte e uma equipe formada por 4 colaboradores, atendendo cerca de 160 clientes todos os meses. Está há cerca de 5 anos no digital, sendo os últimos 2 anos com estratégia, posicionamento e um crescimento estruturado. Sua visão vai além da estética. Ela acompanha de perto como o autocuidado deixou de ser básico e passou a ocupar um lugar de desejo, de status e de valorização, especialmente entre mulheres mais jovens que estão construindo sua própria independência. No episódio de hoje, vamos falar sobre como transformar a estética no seu primeiro negócio. E para isso, recebam no podcast de hoje, Beli Bernardi, seja muito bem-vinda! Ai, gente, muito obrigada. Eu estou muito lisonjeada pelo convite. Enfim, também de ter mulheres tão inspiradoras e passar por essa cadeira pessoas que eu admiro muito, que é muito importante. Isso faz com que o meu trabalho ao longo dos anos, desde nova, seja muito significativo e seja realmente... Tô colhendo todos os frutos que eu planto todos os dias. Então, tô muito lisonjeada, enfim, de estar aqui com você, porque você é, assim, um marco do posicionamento feminino e empreendedor. Então, estou muito orgulhosa. Oh, a honra é toda minha. Seja muito bem-vinda. E eu queria que você começasse contando um pouco, porque, assim, você começou super nova. O que te fez entrar na estética aos 15 anos de idade? Na verdade, a estética, ela foi sem querer. Porque eu sempre estudei, eu sempre fui para a área da saúde. Eu quis medicina e as condições dos meus pais não eram favoráveis. Os meus pais, eles tiveram ali oscilações financeiras e com isso eu não tinha muita escolha. Eu era bolsista numa escola e eu queria medicina. Como todo mundo sabe, medicina é um curso concorrido. Então eu estudava, me dedicava a isso. Só que eu tinha que ter um plano B, porque, enfim, toda jovem quer comprar suas coisas. E eu era muito ligada à maquiagem, beleza. E aí minha mãe falou, faz um curso de estética no Senac. Só maquiagem e limpeza pra você conseguir se desenvolver. Como eu estudei muito, eu fui fazendo enquanto eu fui estudando. E continuei estudando pra medicina. Tive aprovações de medicina.
fui aprovada no Amazonas, fui aprovada no Paraná, mas meus pais não tinham condições. Então, eu continuei. Aí minha mãe falou, você terminou estética agora, continue estudando, você não tá fazendo nada. E aí eu fui fazer a graduação de estética e cosmética na época pra conseguir ganhar dinheiro pra poder me estabilizar, continuar estudando, fazendo cursinho, que é um investimento caro. Então, se você vem de uma classe menor, você tem essa questão estrutural de trabalhar e estudar ao mesmo tempo, não é algo que você pode ter uma realidade de só estudar. E continuei estudando, e aí fui fazer outra faculdade. Já que eu era aprovada em medicina, eu consegui escolher outros cursos. E fui fazendo. Depois, eu fui vendo que isso foi tornando algo relevante e fui aprovada em 2022 em medicina na UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, em medicina. Só que eu também não poderia ir, porque os meus pais não tinham dinheiro. E aí foi quando minha mãe falou, vai fazer biomedicina, porque você já tem outra graduação. E aí eu fui fazer e tô aqui hoje. E aí eu comecei a crescer, e eu falei, eu acho que isso pode virar um negócio. Eu acho que ele pode se tornar algo relevante. E agora estou aqui com a minha empresa. E qual foi esse momento que você teve essa virada de isso aqui pode virar um negócio? Eu atendia e eu me desenvolvia porque eu sempre me dediquei e estudei a tudo o que eu me propunha a fazer. Mesmo que não fosse o meu sonho principal. Quando as coisas começaram a dar certo, eu comecei a ter clientes falando, nossa, eu indiquei fulano, nossa, eu gosto tanto do seu trabalho, você se baseia tanto em ciência, tanto realmente em algo que evidencia que você é especialista. E eu falei, eu acho que isso vai desenvolvendo. E há uns 2 anos atrás, eu tinha uma sala, só que as oportunidades iam aparecendo, eu ia. Vamos abrir mais uma sala. Posso, tenho condições, eu vou, mas... Quando eu vi, nossa, estou crescendo muito, eu preciso ver aonde eu quero. Eu vou parar de trabalhar com isso e vou me dedicar aos estudos, ou eu vou abrir um negócio maior. Porque eu tava com uma estrutura que eu não tinha mais aonde colocar paciente, ou eu crescia ou eu parava. E eu falei, isso aqui vira um negócio, mas eu tenho que focar 100% nisso. Há uns 3 anos que eu cresci. Eu tinha uma empresa, eu fui abrindo MEI. As coisas foram acontecendo e eu fui indo. Ao longo do tempo, sem nem entender o que estava acontecendo. Eu fui estudando, eu fui faturando, mas eu não entendi aquilo como algo para a vida. Quando as coisas começaram a crescer e eu fui vendo que eu precisava fazer imposto de renda e coisas realmente burocráticas, eu falei, eu acho que isso vira um negócio grande, dá para escalonar. Vou partir para o outro lado, vou realmente empreender. E os meus pais são comerciantes. Então, na minha cabeça, o que ia me fazer ser rica e muito bem sucedida seria a faculdade. E os meus pais falaram, não, você tem outra opção. Vai que você consegue, tá no seu sangue. E aí eu me investi e estou aqui. Foi acaso do destino e eu aproveitei a oportunidade que bateu na minha porta. Muito bem. E o que você fez de diferente no início que acelerou seu crescimento? Eu não desisti, mesmo que não fosse o meu sonho principal, eu continuei me dedicando. Então, eu acredito que você não perder oportunidades, você se dedicar, mesmo que a sua opção principal não seja aquela, você se dedique, você estude, você se esforce, porque independente do meio, você vai ter uma linha de chegada muito importante e você tem que aproveitar o que o universo te dá. Nem sempre a linha de chegada ela é reta, né? Ela tem curvas e foi isso que eu fiz. Eu fui uma jovem que eu aproveitei e eu ouvi uma coisa que é muito importante. A vida equilibrada é para quem pode, para quem veio de uma realidade que consegue ter essa opção. Eu não tinha, mas eu não sofri por isso. A gente pode criar essa realidade se você se dedicar hoje. Então, eu sempre me dediquei hoje porque o amanhã seria algo que eu ia colher. Então, eu sempre pensei nisso e foi uma coisa que me trouxe até aqui, porque eu nunca pensei assim, só porque eu não tenho a oportunidade que eu gostaria, eu não vou chegar lá. A gente constrói o amanhã justamente no hoje, né? Em tudo aquilo que a gente decide. Um corpo, você constrói no que você come hoje. Um negócio, você constrói naquilo que você faz hoje, nas decisões que você toma, nos investimentos que você faz, nos podcasts que você vai, nas pessoas que você se conecta. Então, absolutamente tudo que a gente quer construir lá na frente é construído hoje. Muitas vezes as pessoas têm um pensamento mais de curto prazo, mas é só um docinho agora, não tem problema, mas é só mais um dia sem criar conteúdo, não tem problema, mas é só um jantar que eu vou perder, não tem problema. Só que se isso vai se acumulando a longo prazo, tem problema. Porque lá na frente vai vir esse preço será cobrado. Então, tudo que você quer daqui 1, 2, 5 anos, você tem que construir no hoje. Porque hoje é tudo que a gente tem.
Então, ter essa consciência faz com que as pessoas tomem decisões melhores. E foi muito o que você viveu. 100%. Quando eu era jovem, eu tinha uns 14 anos, eu falava, mãe, por que as pessoas conseguem as coisas e eu não? Ela falou assim, filha, porque as pessoas têm foco. Então, pra mim, isso foi muito importante. Era um trabalho da escola que eu não conseguia entregar e a minha mãe falava que o foco era tudo. Então, mesmo jovem, o foco ainda vai te levar a lugares que sem isso você não chega. Então, o amanhã se constrói hoje, com certeza, mas são as pequenas escolhas que fazem você uma pessoa bem-sucedida, né? Muito bem. E para quem começar hoje, você acredita que a estética ela ainda é essa boa oportunidade? Tem muita gente que fala porque a estética tá saturada. Qual que é a sua visão sobre? Eu acredito que sim, porém, eu acho que você tem que entrar na estética com pensamento consciente. As pessoas entram na estética com pensamento, eu vou ficar milionária, eu vou ficar rica e eu vou conseguir o status que é esse mundo. O status, ele vem de acordo com o ser humano que você se torna. Então, seja relevante, se torne um estudante e um profissional relevante. Porque hoje as pessoas entram na estética sem o conhecimento para tal. E a internet, ela mascara quem realmente é especialista e quem não é, né? Então, queira entrar, mas entre ciente de que você precisa do diferencial. Hoje eu acredito que o diferencial da área de estética é o acadêmico. Então, se você tá entrando na estética porque você quer fazer injetáveis ou porque você quer o glamour, não entre, você vai se frustrar. Se você quer porque você ama a área da saúde e você quer se dedicar, então você vai ter sucesso. Eu acho que todo lugar tá saturado porque as pessoas entram com o pensamento errado. O sucesso, ele é a consequência daquilo que você faz todos os dias, né? Então, eu acredito que é uma boa área para quem vai entrar com um pensamento de progresso e foco diário. Agora, se você entrar com o pensamento, eu vou começar amanhã e vou ganhar muito dinheiro, vou vender um full face de 25 mil, isso não acontece. Não acontece. Até porque é gradativo, né? A gente tem que também olhar para o financeiro do mundo e o financeiro do nosso país. Claro, isso é muito importante quando a gente vai criar um negócio. Mas hoje, ser da estética é ser empresária. Para uma clínica de sucesso, você vai ter que sair do operacional em algum momento. Então, é importante que você olhe aonde você está, o ambiente. Primeiro, olhe o ambiente, né? Então, se isso faz sentido na sua realidade, hoje, então aposte. Muito bem. E o mercado da estética, a gente sabe que é um mercado super competitivo, concorrido, tem muitas pessoas, muitos profissionais. O que você fez e que você ainda faz para se diferenciar dos demais e conseguir criar esse espaço único, esse território mãe da sua marca? Eu falo muito no consultório, é uma frase que eu falo lá, que conhecimento liberta, conhecimento é liberdade. Então, o que eu faço é trazer conhecimento para os meus pacientes. Eles não são obrigados a saberem o que é um raciocínio clínico, mas eu sou. E o que eu vou levar para eles é basicamente isso. Por que você tem uma queixa? O que ocasiona ela? Qual é a consequência dela? Como eu vou fazer para te ajudar? E por quê? Eu brinco que não tem nada que achamos. Tudo é ciência ou raciocínio clínico ou empírico, que é a vivência clínica. Então, eu acredito que o conhecimento do paciente faz com que ele se sinta seguro. Conhecimento liberta. Se você libertar teu paciente, ele sempre vai ser grato a você. Ele pode mudar de profissional, mas ele vai entender que o que você explicou pra ele é a verdade. Uma coisa muito simples é o Botox. Todo mundo fala de Botox, né? Ah, eu quero fazer Botox. Mas eu explico. Você sabe o que é um Botox? Você sabe o que é uma toxina paralisante? Porque é isso, gente. O Botox é uma toxina paralisante parcial. O que ela faz no músculo? Por que ela é preventiva? Eu explico parte por parte, porque ele precisa disso. As pessoas não têm conhecimento. E isso amedronta elas de certa forma. Então, é o que eu faço para me diferenciar. Eu pego o que eu estudei, mastigo e levo para quem não sabe. O conhecimento liberta. Tem uma frase que eu amo, que é uma gota do seu conhecimento pode ser o oceano para outra pessoa. E quando a gente toma consciência disso, a gente entende que aquilo que parece muito óbvio na nossa cabeça não é óbvio para outra pessoa e às vezes é exatamente o que ela precisa ouvir naquele momento, na vida dela, e que pode mudar o jogo, pode mudar a decisão que ela tomaria. Então, uma gota do seu conhecimento pode ser o oceano para outra pessoa.
E o que você acredita que diferencia um profissional comum de alguém que constrói um negócio de verdade? Eu acho que é amadurecer diariamente, porque nós temos uma visão que o sucesso, ele chega. Um dia você acorda e você é bem-sucedida. E não é assim que funciona. Então, eu acredito que diariamente se reinventar e reaprender o que você já sabe. Porque você pode ter uma visão específica do teu negócio, que é acima, às vezes, do que você aprendeu na faculdade. Se reinventar é uma coisa que você faz diariamente. A gente acha que quando a gente chega num momento, né, da carreira, que você não se reinventa, você se estabiliza. As pessoas têm essa visão. Isso não acontece. Isso fica mais constante. A gente começa a se reinventar com mais frequência do que o costume. Então, se reinvente todos os dias e reaprenda aquilo que você acredita que sabe, para você chegar mais perto ali de ser um profissional diferente. E isso para todas as áreas, acredito. E autoconhecimento também é fundamental, principalmente como marca pessoal. Se você não tem a clareza do que são as suas forças, suas qualidades, daquilo que você... Eu falo que o maior diferencial já existe, ele está em você. E você conseguir trazer a sua história, você conseguir levantar suas bandeiras, você construir a sua galera, a sua tribo, sua comunidade, naturalmente faz com que você consiga se destacar dos demais. Porque em um mercado de pessoas tentando agradar a todo mundo, tentando falar com todo mundo, quem tem a coragem de dizer eu não sou para esse público, eu não concordo com isso, eu não penso dessa forma, é uma pessoa que naturalmente consegue atrair mais respeito e confiabilidade do público, assim como tornar a informação acessível, que é o que você faz, constrói essa confiança que faz as pessoas comprarem e quererem permanecer dentro do seu ecossistema, com os seus produtos, as suas soluções. E como sair de um profissional faz de tudo para alguém que é especializado em uma única... tem uma especialidade, assim como você fez com a acne? Testando. Eu acredito que o sucesso tem como obrigação o fracasso. Né? Então, eu acho importante que a gente pense que fracassar em outras áreas também é o sucesso das outras. É a coragem, na verdade, de não agradar a todos, é desagradar. E aí você cria a sua comunidade. Hoje eu não faço diversas abordagens lá no consultório, na clínica, porque não sou especialista. E como eu descobri que eu era boa em acne? Porque simplesmente eu testei. Então eu fui testando e eu fui fracassando em algumas áreas e me frustrando, porque faz parte do meu processo. E eu descobri que eu era muito bom, um talento. E acne nunca foi um ponto... Inflamações, em geral, não é um ponto atrativo. As pessoas não olham e falam, vou passar com esse especialista em acne. É diferente de um preenchimento labial. Mas é uma necessidade. Ela é uma necessidade primária, porque se fala de saúde física. Então, teste e descubra as suas habilidades. E não tenha medo do fracasso, porque ele faz parte do seu sucesso. Então, eu acho que esse é o processo. E o processo de todas, eu acredito que quando a gente... Eu acredito que como somos jovens, né? E eu posso falar isso porque eu comecei muito jovem. O fracasso, ele tem que fazer parte do nosso processo. E para quem é da geração Z, precisa entender que tá tudo bem. Você não vai chegar lá se você não tiver a frustração no meio do caminho. E principalmente você não vai conseguir se construir, porque você não vai ter noção das suas habilidades. Quem faz tudo não faz nada. Então, levem isso para a clínica de vocês. Se vocês não se tornarem especialistas, eu acredito que ao longo dos anos, isso para estética, a previsão é que a estética, ela afunde. Digo isso porque tenho 2 professoras que trouxeram a intercorrência para o Brasil. E trabalhei com pessoas muito mais velhas que eu, e tive a oportunidade de lecionar do lado delas no domingo, inclusive, e aprendi com elas, e elas falam isso. Hoje em dia a gente tem muita gente especialista, mas pouca gente realmente para conseguir abordar assuntos. Justamente porque todos têm medo, né? E o medo vai com medo mesmo, tá tudo bem. Vai com medo, porque o medo sempre vai existir. Esse é o ponto. Usar ele como uma bússola e não como uma barreira, não como um impedimento. Você falou sobre o autocuidado virar um status. Eu queria que você destrinchasse mais sobre isso. A gente vê aí o quanto... eu até vi um vídeo essa semana sobre isso, eu achei muito bom. Era a menina falando, o seu corpo é a sua marca. Então ela estava falando sobre como cada vez mais nós realmente escolhemos as pessoas
pelo cuidado, pela aparência, pelo belo. O ser humano, ele busca muito por isso. Então, se a gente para pra pensar, a pele de uma mulher rica dificilmente é uma pele que tá cheia de acne, é um corpo que tá inflamado. Por quê? Porque os hábitos daquela pessoa comunicam que ela come comida de qualidade, que ela pratica esportes, que ela tem tempo para cuidar dela mesma, que às vezes uma pessoa que vive na correria, vive estressado, o cortisol tá alto, tudo isso impacta para a pele. Uma pele viscosa, uma pele com saúde vem de uma pessoa que tem saúde, uma pessoa que tem uma rotina saudável. Agora, aquele corpo que claramente, nossa, é um corpo inflamado, tá cheio, tá com a pele não só com acne, mas às vezes ressecado, tudo isso comunica que você é uma pessoa, às vezes, sem tempo, uma pessoa estressada, uma pessoa que não tem rotina. Então, hoje, de fato, o autocuidado, esse bem-estar, ele é um novo luxo, ele é um novo status. E eu queria que você trouxesse um pouco, até se você sentiu essa diferença na clínica, de um aumento de procura, o que você tem percebido do mercado? Eu gosto muito de estudar sobre a nossa realidade social, né? Que isso é muito importante, principalmente para quem é da área da saúde, para quem estuda. Houve um aumento, sim, do nível de inflamação dos pacientes, assim, relevante. Porque há uns 3 anos atrás, nós descobrimos no INCAS, ali durante o período da pandemia, na verdade, que existe uma acne chamada acne emocional. E essa acne, ela tem uma causa emocional. Então, o paciente, ele tem um quadro clínico ali nos exames saudável, mas ele ainda tem acne, ele ainda tem inflamações em diversos lugares. Então, com a realidade do país e das pessoas, isso tem aumentado muito. Por que é um status? Porque as pessoas que podem gerar esse cuidado e ter esse tempo e essa escolha a se fazer socialmente, são pessoas que podem fazer escolhas durante seu período de sono, durante seu período de transporte urbano ali. Então, isso houve um aumento, mas a acessibilidade também, em geral, dos procedimentos estéticos fez com que todas as classes pudessem ter acesso, o que facilitou. Mas eu acredito que vai aumentar a quantidade de pessoas que vão inflamar. Hoje eu tenho pacientes de acne de diversos nichos sociais, assim. As pessoas não aguentam mais o nível de estresse. E isso reverbera e atua na pele constantemente, porque o nosso tecido, ele tem receptores. E os nossos receptores, eles são hormonais também. Só que eles são inflamados. E a nossa pele é o maior de todos. É por isso que tem gente que tem acne nas costas, no rosto, no glúteo, enfim. E esses receptores, eles ficam cada vez mais evidentes com cortisol alto. E só para restaurar o cortisol alto, gente, ele também altera exames de sangue. Então, ele vai alterar seu metabolismo, sua fisiologia. E, consequentemente, seus exames podem estar alterados por conta disso. E eu acredito que isso venha uma crescente. Não só do pessoal de 20 a 25, mas a geração de 14, 13 anos, isso tem um aumento. Mas esse status, ele ainda vai ser crescente. Como a gente teve também do status do fato de fazer procedimentos estéticos ficar algo mais inacessível. Isso tende a ficar, porque quando você fala de investimento de autocuidado, skincare, skin beauty, tá ficando cada vez mais alto o autocuidado, o mundo wellness, né, em geral. Então, eu acredito que isso ainda vai ficar mais distante, porque tende a encarecer e a criar uma distância do público. Isso é triste, porém também é um alerta para nós profissionais, assim, olharmos socialmente o que está acontecendo. Então, eu acredito que isso vai piorar, mas ao longo dos anos, com o fato da gente ter aí Shein e outras coisas, vai globalizar em algum momento. Mas eu acredito que nos 2 anos ainda, isso vai ficar com um status bem alto, de algo bem inacessível. Porque, basicamente, hoje, você olha no TikTok, né, na For You em geral, você vê as mulheres fazendo skincare, fazendo autocuidado, máscara, usando produto coreano. Isso virou consumo. Então, assim, isso é bom e isso é ruim, de certo modo, porque isso também tá gerando um consumo estético exacerbado, né? Mas, assim, essa é a minha visão sobre esse ramo, sobre autocuidado ser um status. Assim, isso é bom como empresária. Claro. Eu acho isso muito bom, porque isso quer dizer que meu nicho cresce. Mas como ser humano, eu acho isso muito difícil, porque não é todo mundo que tem uma queixa que pode passar comigo, por exemplo. E eu sou extremamente consciente desse fator.
E quais são, assim, as principais mudanças de comportamento e tendência que você acredita que vão vir para os próximos anos, além dessa questão do wellness, que já tá super em alta, do autocuidado, que já tá super em alta, mas que podem impactar positivamente ou negativamente o mercado da beleza como um todo? Eu acredito que ainda vai vir um nicho muito específico do home care, porque já tá vindo, as pessoas não querem mais, né, frequentarem clínicas, porque se sentem enganados, isso tem sido um consumo, então acho que vai vir muito mais em alta o skincare, o home care, o cuidado em casa. Então, para você, empresária da área de estética, eu acho que o investimento também em conteúdos que fazem o seu paciente ele ser autônomo, ele ter alta em algum momento, vai fazer com que o consumo dele aumente. Então, eu acredito que as pessoas vão se tornar mais independentes de clínicas e consumos estéticos. Tanto que as pessoas, elas consultam o chat, né? Sim. E o TikTok. Elas não querem mais ir no médico. Então, eu acredito que isso vai vir forte também. E uma coisa é que tá vindo também muito em alta é o skincare pro corpo, né? Que a gente tá vendo muito, que antes a gente não falava, né? O protetor solar, os cuidados com as rugas das mãos, tem se falado muito. Então, acho que também vai ser uma coisa que vai vir em alta. Vai voltar os procedimentos corporais, porque antigamente a gente teve a alta das Kardashians, né? Em relação a glúteo, peito, e a gente agora veio pro vários rosto. estão retirando. Exatamente. Então, acho que vem aí uma onda de naturalidade por conta da magreza. Então, eu acredito que vai ter essa sazonalidade de voltar o natural corporal. Então, voltar aquele bumbum mais magrinho, que evidencia a naturalidade. Então, também é um outro ponto que a gente tem que trabalhar quando a gente tá ali na clínica de estética, trabalhando a naturalidade. Voltar com algumas tecnologias que evidenciem o colágeno natural ali daquele paciente. Eu vi também esses dias uma pesquisa sobre como está em alta agora o peito de bailarina. Então, aquele peito que é menor, aí tem um músculo aqui, que é uma forma de você comunicar ao mundo o tempo que você tem para treinar, para se cuidar, e tem esse aspecto de naturalidade. Então, a indústria vendeu durante um tempo toda aquela ideia de vamos colocar bunda, coloca peito, coloca boca, coloca isso, coloca tudo, aí popularizou, e a Rica, ela sempre vai buscar uma forma de se distanciar da massa, se distanciar da grande maioria da média. Então, se popularizou algo, a gente vai para o outro extremo. Se agora colocar silicone é mais possível, a gente sabe que ainda é uma realidade distante para a grande maioria das pessoas, mas se tornou mais popular, logo eu vou buscar por aquilo que não é tão popular. Então eu vou para o outro extremo. E aí a gente vê essa volta da magreza extrema, a gente vê essa volta do natural e até de comportamento mesmo das pessoas. A volta, por exemplo, do offline, de experiências, fazenda, tá com a família, me desligar mais. Então, e é interessante a gente perceber isso, porque, por exemplo, até mesmo isso vai reverberar em hotéis. Então, hoje em dia, tem uma crescente de pessoas buscando por hotel fazenda. É um hotel onde você tem como experiência tirar o leite da vaca que você vai tomar o café da manhã, com aquele leite que você foi lá e ordenou, você foi lá e pegou. Então, tudo acaba a gente pensa, isso aqui vai ser só para a área da estética. Não, é o mundo todo. A gente sempre tem que estar olhando o comportamento das pessoas como um todo, porque isso impacta em todos os mercados, não são isolados. É o McDonald's fazendo agora combo para o Mondiaro. Então, todas as áreas, elas acabam sendo afetadas por uma mudança brutal de comportamento do ser humano. Por isso que você tem que estar atento ao que está acontecendo no mundo, que eu posso, de alguma forma, eu acho que a estética regenerativa vem em alta. Eu dei uma aula no domingo de ultrassom microfocado. Jade Picon, Maísa, elas usam muito essa tecnologia. A gente acha que elas são bem naturais, né? Mas tem uma doutora aqui em São Paulo que faz o rosto delas. Que a tecnologia tá super em alta. Então, assim, ninguém quer parecer que estimulou colágeno. E é incrível. Eu tenho, uso e, assim, é surreal. Só que a manutenção disso é inacessível. É algo surreal. E você faz isso com uma certa frequência. Então, você tá certíssima. Basicamente, eu tô distanciando um público que pode consumir isso. E eu acho que a estética regenerativa e tecnologia é a maior aposta pro mundo da estética ao longo dos anos. E o que faz um cliente pagar mais caro por um atendimento estético? Eu acho que é a pessoa que você é. Porque
quando a gente pensa no especialista, né? Quando pensamos no especialista, pensamos que o paciente ele vai magicamente lembrar do seu histórico acadêmico. E ele não vai. Por mais que ele confie que você estuda muito, que você se dedica, ele não compra o seu diploma, ele compra o que você se comunica. Se você comunica numa pessoa que tem propriedade, que você comunica numa pessoa que sabe o que tá falando e comunica numa pessoa que ele confia, que liberta ele, então ele vai investir. Os meus pacientes de acne hoje, eles têm uma característica. Eu não sei quanto é, qual é o investimento, qual é o orçamento, contanto que você vai resolver meu problema. Então, hoje eu tenho estilo de paciente assim, eu não quero saber o quanto você vai me cobrar. Você vai tirar tudo isso aqui do meu rosto, porque eu já tô passando há anos com isso. Só que existe uma comunicação ali constante, diária, para chegar nesse nível. Então, entender qual que é seu público e desagradar o outro, né? Para que ele possa pagar o que você comunica. Porque não adianta você ser algo e não comunicar aquilo, né? Então, hoje, eu comunico conhecimento e liberdade daquele paciente. Porque os meus pacientes têm alta. E é a primeira coisa que eu falo pra ele quando ele vem. Eu falo, a gente vai ter alta. E eu vou te ensinar a manter aquilo que eu vou adquirir com você. Então, eu vou te ensinar, combinado? E aí ele fala, não, ele entende. Ele fala, eu parcelo com você ou eu invisto porque eu sei que acabou. E não que ele não vá voltar, porque ele volta. Mas ele tem a característica de que ele compreende que eu não vou fidelizar ele através do consumo, mas sim da consciência. Então, esse é o diferencial lá na clínica. Ele tem alta. Ele entende que o que faz o meu sucesso é o sucesso dele. Então, esse é o meu diferencial ali. Eu acredito que é entender como você pode se comunicar, porque não existe um tipo de comunicação única, né? Então, como você pode entregar aquilo que você acredita que é o seu ponto forte para o seu público, assim ele também vai acreditar que você pode e vale aquele investimento. A gente trabalhar cada vez mais a nossa marca, o nosso nome, quando você constrói uma marca pessoal forte, com confiabilidade acima de tudo. Eu acredito que a confiança ela tem que vir sempre antes do engajamento. Então, tem muita gente que foca em como que eu posso atrair mais pessoas, mais seguidores. Mas antes de pensar em como atrair mais pessoas, você deve pensar em como você vai fazer as pessoas que estão ali confiarem cada vez mais em você, como você vai construir uma boa reputação, um bom nome. E isso vai muito de marcas que você se associa, pessoas que você se associa, lugares que você frequenta, valores que você expõe, histórias que você conta. Tudo comunica o tempo todo, e quando a gente toma essa consciência, a gente passa a ser mais assertivo no conteúdo, na nossa fala, na postura, no tom de voz. Então você se torna uma pessoa mais intencional. Essa intencionalidade, ela não é construída do dia para a noite, ela é construída a partir do momento que o dia começa até a noite, todos os dias. Não é uma virada de chave que você tem, mas é uma construção diária que você faz. Então, trabalhar a si, trabalhar a sua marca, trabalhar você sempre vai ser uma boa estratégia. E garantir essa confiabilidade do público com foco no cliente, que é basicamente o que você faz. Então, você coloca o cliente no centro de todas as decisões, e esse cliente ele vai ser eternamente grato a você, ele vai construir um carinho muito grande por você, se torna até o que a gente chama de uma brand lover para aquele paciente, aquele cliente, porque ele passa a amar a sua marca e naturalmente indicar, recomendar, compartilhar. E nenhum marketing é tão efetivo quanto um cliente satisfeito. Eu tenho percebido isso, foi uma virada de chave para mim, mas eu percebi que você tem que ser coerente em todos os ambientes Exato. que você frequenta. Se você defende uma causa e levanta uma bandeira, você tem que levantar essa bandeira em todos os ambientes que você frequenta. Eu percebi isso quando eu brinco com os meus pacientes que dá pra fazer um churrascão com todos eles. Porque eu criei uma comunidade sem querer. E a gente percebeu isso numa feira que eu frequentei. Uma menina me reconheceu e pediu uma foto. E eu fiquei assim, ai gente, como assim? E eu fiquei muito feliz. E isso é sem querer, mas você chega lá, mas extremamente coerente. Pra quem é jovem, pra quem assiste a Mai e quer criar algo, se privar faz parte do processo. Então, desde jovenzinha, eu me privei muito. Não que isso seja o equilíbrio ideal, né? Cada um encontra o que acredita. Mas, pra você que segue, realmente, isso vai fazer diferença. Porque não estar em certos ambientes, muitas vezes vai te poupar de certas
certas visões. E quando você não tem essa visão do seu público, a pessoa fala, não, mas ela jamais faria isso. Não é uma coisa que ela defende, ou não é isso que ela comunica. Isso é muito importante. Então, às vezes, se privar é um ponto de escolha inteligente. E quem é jovem vai continuar fazendo isso. E hoje eu faço isso, continuo, porque só tenho 24 anos. Então, eu continuo escolhendo os lugares que visito com bastante atenção para que eu possa colher. Eu acho isso muito importante para quem acompanha ela. E a gente, nesse processo, vai abrir mão de algumas coisas. Eu já falei, teve um conteúdo, inclusive, que eu fiz sobre isso há um tempo, onde eu falei de tantas coisas que eu abri mão para poder construir o negócio que eu construí, para poder ter o resultado que eu tive, esse crescimento exponencial que a gente viveu. Abrir mão, muitas vezes, de saúde, abrir mão de bem-estar, abrir mão de horas de sono, abrir mão de casamentos de família, aniversário de família, e às vezes a pessoa olha de fora e pensa, você é muito extrema, é muito chato isso, por que você está se dedicando tanto, por que você está fazendo tanto? E as pessoas, elas não entendem. É que existe ali por trás, existe uma meta, existe um desejo, existe um propósito, e existe eu entendo que hoje eu vou abrir mão disso para colher lá na frente. Então, de novo, a maioria das pessoas ainda tem essa visão muito de curto prazo, e elas se apegam no hoje, se apegam no curto prazo e não constroem esse longo prazo. Então, eu abri mão de muitas coisas, não me arrependo. E a gente continua escolhendo o que eu abro mão agora para lá na frente eu poder comemorar, eu poder alcançar aquilo que eu tanto sonhava, aquilo que eu tanto queria. Eu acho que isso é um fato. Abrir mão da medicina foi um fator para mim. Se eu não tivesse abrido mão da medicina, eu não teria a empresa que eu tenho hoje. E assim, com certeza, com a medicina, eu não teria o financeiro e a independência que eu tenho hoje, mesmo sendo, em teoria, uma faculdade de elite. Uhum. Então, com certeza você teve julgamentos contra essa decisão. Bastante. Hoje eu ainda tenho, tipo, como você... Ontem, no domingo, eu tava no carro com a filha da minha professora que eu passei em medicina. Ela falou, como você pode? Eu falei, mas faz parte, porque a vida, ela é muito mais do que algo social ali, do que a gente consome na rede social. Ela é muito maior que isso. Eu acho que a estabilidade que a gente vai conseguir ao longo dos anos construindo hoje, ela é muito mais gratificante do que colher um momentâneo. Não sei se você compartilha dessa visão, mas eu olho pra minha vida hoje e eu penso assim, poxa, que bom que eu tive esse pensamento, porque eu não estaria aqui. E assim, é muito importante, porque quando eu dei aula na residência, são pessoas de 29, 30 anos, e eu sou muito assim, mais nova, e eu olho e falo, poxa, valeu a pena, eu não estaria aqui. Se eu esperasse pra viver isso amanhã, porque hoje eu queria curtir, eu não estaria aqui. Então, eu acho que é uma coisa que você tem que abdicar e abdicar com carinho, porque em algum momento você vai fazer escolhas. Eu acredito assim, se um dia você quiser viajar, você quiser realmente abrir mão, você vai ter que abrir mão hoje, ou se não, você abrir mão lá. Então, não tem um equilíbrio. Equilíbrio é de quem tem vida de herdeiro. Quem não tem, não tem. É o famoso, só pode ser low profile se você já é herdeiro. Se não, meu amor, vai criar conteúdo sim, vai aparecer sim. Low profile é coisa de herdeiro. E pra gente fechar, se uma menina de 17 anos quisesse começar hoje, qual você diria que é o caminho mais inteligente? Ai, essa é a pergunta de milhões, né? Eu acho que é uma frase muito importante que me disseram bem no começo da minha carreira, que é: se alguém já chegou lá, você também consegue. Mas, se ninguém chegou, parabéns, você vai ser a primeira. Então, se você hoje tem medo, vai com medo. Vai desesperada mesmo. Vai. Porque o caminho e a vida, ela não espera você escolher a oportunidade. Ela passa. Então, se você não conhece alguém que chegou lá, você vai ser a primeira porque você é capaz e muito capaz de focar naquilo que são seus sonhos, mas se alguém chegou, você é meramente capaz de chegar lá também. Exatamente. Se ninguém construiu o caminho ainda, você constrói. E acredito que tem muita gente que tem um medo, assim, de começar, porque eu não sei como é que vai ser. De fato, não tem como você saber até você estar lá. Tenho certeza que quando você tomou a decisão de deixar e a não seguir na medicina e focar cada vez mais naquilo que era o seu desejo naquele momento, por mais que você teve o julgamento, você não sabia o que seria, como seria,
mas você foi e descobriu no meio do caminho. Então, muitas coisas você só vai descobrir fazendo. Tem coisas, eu falo isso sempre assim, tem coisas que só a prática ensina. Tem coisas que só você vivendo na pele você vai aprender aquilo. Que não importa quantos livros você leia, quantos podcasts você ouça, existem coisas que você só vai aprender fazendo, é igual nadar. Você pode ler o livro que for sobre natação, você pode ver o vídeo que for sobre natação. Você só vai aprender a partir do momento que você entrar naquela piscina, naquele mar e começar a executar aquilo que você está aprendendo. E a gente vê hoje muitas pessoas com obesidade mental, então muita informação, assiste muitos cursos, assiste muitas aulas, lê muitos livros, e aí a pessoa está cheia de informação, mas ela não foi para a prática. E aí, se ela não foi para a prática, para a execução, se ela não foi para meio do caminho, acaba que esse conhecimento todo ele não está sendo utilizado da forma correta, como poderia ser utilizado. Então, se a gente pudesse dar um conselho aí, vá, tome a decisão, faça no meio do caminho, você vai descobrir o restante do caminho, digamos assim, e por mais desafiador que seja, por mais assustador que seja, também recompensa muito, compensa muito. Demais, demais. Eu acho que independente de onde você está, o ambiente que você está inserido, começar sempre é uma ótima estratégia, porque nós ficamos no mundo das ideias, né? A maioria de nós, principalmente com a rede social. Então, começar é o principal, e principalmente que problemas vão no caminho. Eu pensava que quando eu começasse a empreender seria um problema atrás do outro. E hoje eu vejo que é um problema todos juntos, combinados e todos ao mesmo tempo. E sempre eu falava assim, não, quando eu chegar nesse patamar, com essa equipe, vai diminuir. Não, ele piora e vai piorando e vai gradativamente piorando a quantidade de problemas, mas você aprende que sem problemas você não teria o sucesso que você tem e vice-versa. Aprender, eu acho que uma coisa é aprender a fazer essa gestão de crises, é você ser bem-sucedida. Como você se estabelece do meio do caos é o seu sucesso. Hoje, ser um empresário, por exemplo, numa multinacional, como a gente tem, aí, por exemplo, o Shark Tank, eles têm muitas empresas, então eles têm que aprender a reinar no meio do caos. É o que faz eles diferentes. Então, isso para todos nós é uma lição que a gente aprende todos os dias. Muito bem, amei nosso papo, amei conhecer mais de você, tive excelentes insights aqui enquanto te ouvia, e queria que você falasse as suas redes sociais para quem não te acompanha ainda, passar a acompanhar. Meu Instagram é Clínica Belle Bernardes, também é o nosso TikTok, me acompanhe lá. Se você tem dúvidas e também quer se libertar dos conhecimentos primários que foram inseridos em você, você tem que me seguir. Além de comunicar, eu também falo muito sobre sociedade, o que isso tem a ver com a estética e como eu posso te ajudar a chegar num autocuidado e a se libertar também. Porque além de doutora, eu quero ser sua amiga e você tem que me seguir pra gente fazer essa troca sincera. Muito bem, gente, essa mulher, ela se vende, né? Porque olha a pele dela, que isso, meus amores, reluzindo, maravilhosa. Fiquei muito feliz de conhecer. Muito obrigada por todo o seu serviço. O prazer é todo meu. Gente, muito obrigada. Você também, a Maia, eu sou muito grata. A minha primeira oportunidade. Se não fosse, inclusive, a minha equipe, eu não estaria aqui, porque eles que me comunicam. Então, eu tenho um agradecimento pessoal. E também a todo mundo que me convidou, que me chamou, porque com certeza é uma honra. A honra é toda nossa. Sucesso cada vez mais na sua jornada. Muito obrigada. E para você que está assistindo aqui, não deixe de comentar abaixo qual foi o seu maior insight com esse episódio, o que ele te ensinou, o que você extraiu daqui, que com certeza você vai implementar no negócio, na vida. E também de comentar outros temas, convidadas que você gostaria muito de acompanhar aqui no podcast. E lembra dos nossos episódios. Nós temos episódios toda semana, tem tanto esse formato entrevistando uma mulher gigante dentro da sua área, quanto também episódios onde eu, Maia, trago questões, reflexões, falo sobre diferentes assuntos e que você fala com mais profundidade sobre diferentes assuntos e que você pode acessar tanto no nosso YouTube quanto no nosso Spotify. As nossas redes sociais, @pontapodcast em todas as redes, Instagram, TikTok e YouTube, e @MaiaCNTS também em todas as redes, TikTok, Pinterest, a gente tá lá, YouTube tá lá. Então vai ser um prazer acompanhar você e a gente se vê no próximo episódio. Um beijo, tchau, tchau.